o seu. É bom tipo, ficar no mudo quando... Beleza. Gravando, pessoal. Agora sim, boa noite para quem está entrando, começando a assistir agora. Bem-vindos aí ao encontro remoto desse mês do Agile Campinas e região. Pode ir lá, Anderson, Luiz, mandem ver aí, podem se apresentar, fiquem à vontade. Obrigado. Opa, obrigado. Obrigado aí pelo convite, Fábio, né, o pessoal aí do Agile Campinas. É um prazer aqui estar compartilhando aí esse nosso, um pouquinho do nosso trabalho aí, o que está sendo feito aí ao longo desses anos, né? Então, basicamente, hoje a gente vai falar um pouco de XP, né? Como a gente aplica, né, o XP aqui na prática dentro do monolito, né? Essa palestra, ela foi dada no Agile Brasil, né, desse ano. Então, teve muitas pessoas que acabaram me procurando, pedindo e tal, para ver se dava para replicar, e casou muito bem aí fazer essa parceria aí com a Agile Campinas, tá? Bom, então, vamos nos apresentar aqui rapidamente, né? Meu nome é Anderson Silveira, né? Eu até abreviei aí, porque meu nome é bem grandinho. Então, Anderson Silveira, né? Hoje eu sou Agile Coach no CPQD, né? Trabalho com basicamente aí com a parte de engenharia ágil aí, já faz pelo menos uma década aí, desde quando eu tive contato a primeira vez com o XP, né? Então, faz bastante tempo, desde a época que eu era programador, né? Meu background é técnico, né? Então, eu pude experimentar aí muitas coisas desde quando eu iniciei aí essa questão de agilidade, né? De buscar fazer diferente e tudo mais. Então, sou KMP, né? Trabalhei também um tempo com Scrum, mas sou XPeiro, né? XPzeiro aí, né? Então, assim, por quê? Porque eu da área técnica, então, assim, eu fiz, não tem como eu ser diferente, né? Bom, é isso. Beleza. Boa noite, galera. Meu nome é Luiz Fernando, né? Eu atualmente atuo como arquiteto de software aqui no CPQD, junto com o Anderson, né? E eu falo que eu tenho esse título de arquiteto, mas eu essencialmente sou um programador, né? Eu gosto muito de programar e eu amo muito a família que eu tenho, né? E eu tenho um interesse muito grande em testes unitários, né? Especialmente testes automatizados, né? Eu gosto muito de pensar em soluções simples e que vocês não conseguem ver o meu tamanho total, né? Mas eu gosto muito de churrasco, né? Até essa foto aí eu era uns 30 quilos mais jovem, né? Mas sou eu, né? Por incrível que pareça, sou eu. E uma prática que eu tenho adotado ultimamente, que eu gosto bastante também, é de levantar, né? Ficar em pé com o time e fazer soluções na lousa, né? Gosto muito de fazer isso com eles, né? Pensar em soluções simples, porém em conjunto, né? Eu também gosto bastante de assistir televisão. O CPQD, né, é uma empresa 100% nacional, né, com 42 anos de idade, né? Ela é localizada aqui em Campinas, né, no interior de São Paulo. E é uma empresa que tem feito um movimento muito forte, né, de transformação cultural e transformação digital, né? Não sei aqui quem já conhece a CPQD, né? Mas até aqui a gente está num espaço que foi totalmente revitalizado pela empresa, né? Então a gente está num ambiente de trabalho muito agradável, né? E a empresa só está se aproximar de todas as boas práticas aí do mercado, né?
E vocês podem acompanhar todos esses movimentos, né? Inclusive as vagas que a gente tem aqui aberto, né? Nas redes sociais da empresa, né? É só procurar lá por CPQD tudo maiúsculo que vocês vão achar. E aí, falando especificamente do assunto, né? Que é como que a gente fez para aplicar o XP aqui, a gente não pode deixar de passar uma timeline, né? De como a coisa era e de como a coisa é, né? E para onde a gente quer ir. Então, especificamente aí do slide, a gente tem um movimento lá que foi antes de 2006, que é um movimento que a gente chama de pré-CMMI, né? CMMI é uma coisa que talvez esteja até caindo em desuso, né? Pouca gente fala disso, mas faz parte da história. Então, nesse período, a gente tinha um ambiente de pessoas que o time era essencialmente sênior, tinha bastante gente e quase todo mundo era sênior. O modelo cascata fortemente acadêmico vigorava aqui, né, na sua plenitude, e nós tínhamos um ambiente onde o produto que a gente trabalha tinha poucos clientes. Aí lá pelo ano de 2006, a empresa finalmente adquiriu a certificação CMMI nível 3, né, e a gente percebia um processo que era muito rígido, né, muito rigoroso, né, e além disso as certificações ISO também eram bem rigorosas em cima da gente, né, com relação à qualidade do processo, né. Outra coisa que a gente reparava era muita documentação, né, então era gerado muito papel, muito documento, né, e os times eram orientados por componentes, então existiam silos de conhecimento, né? E a multidisciplinaridade, né, era uma coisa que não era observada. Então, os times eram orientados pelo modelo cascata. Então, você tinha um time de desenvolvimento, um time de teste, e daí, quando você passava, fazia o handoff do que você estava fazendo para o outro time, aí existia as chamadas métricas de vaidade, né? Então, o testador ele tinha que achar o máximo de erro possível no que o implementador fez. E o implementador, por sua vez, tentava culpar quanto mais o pessoal de requisito possível para se livrar da métrica do pessoal de teste. Então, era um ambiente de não muito colaborativo, vamos falar assim. Em 2000 e alguma coisa, que é um período meio cinzento, mas é antes de 2017, a gente tem um movimento chamado de pré-XP, né? Onde a gente ainda não tinha um processo muito bem definido, né? Porém, em termos corporativos, aí a gente já tinha bastante cliente, né? E uma coisa que a gente começou a observar era uma falta de padrão e sinergia entre os times, né? Até por conta de não ter um processo muito bem definido. E nesse momento, quando a coisa começou a escalar, boa parte daqueles sêniors que estavam lá, eles saíram da empresa e aí o pessoal mais júnior começou a entrar e a qualidade começou a ficar a desejar, tá? E daí, finalmente em 2017, começa um movimento forte, né, de aplicação do XP, não muito bem by the book, mas assim, tentando ser o mais adaptativo e o mais evolutivo possível, né? Perdão. E aí a gente começa a ver um desenho de um processo muito bem definido, né, e adaptável. O XP veio mais para a gente aflorar as práticas de engenharia, mas em termos de gestão de projeto, o Kanban vem bem forte, né, e muda drasticamente o nosso jeito de trabalhar, mas assim, quando eu falo drasticamente, é para o melhor, né? Digamos, o pessoal não consegue mais viver sem isso aqui, né? E aí, outra coisa que a gente nota um ambiente padrão, né? Muito embora a gente tenha uma escala, tenha times, mas é um ambiente padrão, né? A colaboração entre os times começa a ser bem forte, porque o Kanban também prega muito isso, né? E a gente conseguiu, finalmente, estabelecer somente 2 níveis de qualidade, né? E nada além disso é aceitável, que é qualidade alta e altíssima. E aí a gente entra no assunto, né, no monolito, que é o monolito que a gente trabalha. O monolito hoje ele tem mais de 1 milhão de linhas de código, né? As tabelas são gigantescas, né? Um cliente nosso hoje médio, ele tem um backup, né, de 120 GB, né? Nós temos 12 equipes trabalhando simultaneamente, né, em vários brands diferentes, né? O time nosso aqui hoje, de começo a fim no processo, tem mais de 150 pessoas,
né? E o nosso software lá, ele gera um volume de 900 e tantas mil transações por meio período, né, de trabalho no cliente. Então, é um sistema bem parrudo, né, bem requisitado, e é um sistema de missão crítica, né? E esses são alguns dados sobre o nosso monolito. E aí, num ambiente tão grande desse, a gente não consegue não abordar o assunto de complexidade, né? Então, quando a gente está num mar de complexidade, a gente consegue dividir a complexidade em duas, tá? Tem a complexidade essencial e a complexidade acidental. E o que seria cada uma delas? A essencial é aquela complexidade que é inerente do problema em si, e dela você não consegue fugir. Então, o exemplo que vocês veem aí no slide é um exemplo de controle de tráfego aéreo, né? O tráfego aéreo ele tem a complexidade dele em si e não existe alguma solução que você dê que consiga reduzir essa complexidade. E o seu foco é em cima dessa complexidade. Você tem que resolver esse problema. E a complexidade acidental é aquela que a sua solução para o problema traz. Então, digamos que você poderia resolver o problema de tráfego aéreo, uma parte dele, usando uma solução bem simples, e daí você diz lá, existe um framework novo de mercado que ninguém testou ainda, mas eu acho que é interessante a gente usar nesse projeto, né? Então você tem que domar duas coisas nesse momento, né? A essencial e a acidental. Enfim, a mensagem aqui que eu gostaria de passar é a gente ter muito bem definido na nossa mente o que são os dois tipos, né, de complexidade, ter a definição na nossa mente, e a gente ter o quê? Ter que o foco é na essencial e não na acidental, tá? E aí, no ambiente onde você foca na complexidade acidental e não na essencial, você acaba gerando um movimento de dívida técnica, né? A dívida técnica é instaurada, né? Aí você tem essa montoeira de fio aí, cara, e você tem que dar manutenção nesse troço aí, né? Então tudo começa a ficar mais difícil, mais complicado, né? E um dos sintomas que você consegue reparar que você está mergulhado nesse mar de dívida técnica bom, digamos, o primeiro deles é a qualidade, né? A qualidade começa a deixar a desejar, é, tudo que é novo de ser feito fica caro de ser feito, né? E o cliente começa a não ver muito resultado no que você está entregando, tá? E o time começa a ficar tenso também. São uma série de fatores, né, que vocês podem até ver com mais calma aí no slide, que favorecem um ambiente ruim de dívida técnica instaurada, tá? E, é, e nesse ambiente, né, independente de ter dívida técnica ou não, como que os times nossos eram compostos, né? Os times nossos, eles eram orientados por componente. Então, se um determinado cliente pedisse uma feature que exigisse a modificação de 2 ou mais componentes, essa mesma solicitação do cliente ia passar por 2 ou 3 times distintos. Para o cliente, em teoria, isso é transparente, tá? Só que internamente era ruim, porque um time começa a depender do outro, né? E existe um handoff, existe as métricas de vaidade também associadas, né, nesse momento, né? E assim, não existe padrão de código num ambiente desse tipo também, tá? Eu fiz o meu, acabei, agora é problema seu. Algo mais ou menos assim, tá? E nessa época também, os nossos testes automatizados eram praticamente zero, tá? Tanto, se você observar a pirâmide de teste, tanto da base até o topo, o volume de teste nosso automatizado era perto de zero. Tá. E então, como é que dentro de todo esse cenário aí, né, que o Luiz falou, né, como é que a gente começa a enxergar, né, uma forma da gente conseguir colocar, né, o XP ali dentro do toda essa operação aí, né, de manter esse legado, né, esse produto monolito aí com as melhores práticas, né? Então, é um sistema bem complexo, né? E bem robusto, né? Então, não dá para a gente sair atacando tudo de uma vez, né? Então, a forma, né, que a gente
conseguiu encontrar aí um padrão que desse certo foi basicamente ter um foco no que é mais importante, né? E aí, o ter o foco é você selecionar, né, com base no que seria mais crítico dentro do sistema, né, selecionar uma parte desse monolito, né, entender qual é o pior problema, e aí você vem com o XP, né, colocando, né, o XP para controlar, né, manter a complexidade, né, de todo esse desenvolvimento dessa parte mais crítica sob controle, né. Então, isso acaba ganhando, né, uma motivação a mais dentro do contexto de desenvolvimento, porque você começa a ver benefícios, né? Benefícios, como você está atuando diretamente no pior problema, né? Você acaba tendo rapidamente, né, uma situação onde você percebe que o cenário começa a mudar, né? Então, você cria um ambiente de sinergia, né, que vem ali uma base muito forte do XP, né? E daí você motiva, né, uma outra vertente ali, que estabelecer um processo social, né, melhor entre esses desenvolvedores, né? Porque todos sabem, né, e aí é uma coisa que tem muito do perfil do desenvolvedor, é que ele gosta de trabalhar só, né? Ele tipo, é muito individualista, e isso me inclui, porque quando eu comecei a desenvolver, eu não gostava de compartilhar o meu código, eu queria queria botar o foninho e fazer as coisas sozinho, né? Então, o XP ele vem muito nessa questão de aculturar, de deixar o processo mais colaborativo até dentro desse perfil aí, né? E aí você escolhe o próximo problema. Então, é como se fosse, imagina essa imagem aí como se fosse algo contínuo, né? Então, você sempre vai buscando o que é de mais problemático para tratar o monolito como um todo. E aí você tem uma resposta muito mais rápida e eficiente aí, tá? Mas como seria isso, né? Como identificar, né, essas partes aí do monolito, né? E aí não adianta que falar que a gente vai sair quebrando em microserviço e tal, porque isso tem um custo, né? Não dá para, da noite para o dia, começar uma história de sair atuando com microserviço. Então, você acaba olhando, né, para esse monolito, né, e fazendo uma desconstrução conceitual dele, né? E o que seria isso? Você pega quais são os componentes, né, que mais entram em uso, né, os que mais demandam alteração, e aí você tem, né, um cruzamento até com o número de chamados em produção com problemas e tudo mais, e aí você cruza com isso tudo e tenta encontrar os pontos mais importantes justamente para você atuar ali fortemente com essas práticas que vem a beneficiar, né, principalmente a qualidade aí do produto, né? Então, uma forma de fazer isso, né, foi utilizando ali o próprio Git, né, também. Então, a gente utilizou o Git eForce ali, então você consegue pegar qual a frequência, né, de commits ali numa base desse monolito aí. Então, você tem ali pelo menos os top, né? Você sabe dizer quais os componentes que estão sofrendo mais alteração num período, né? Então, essa é uma das análises que você pode estar fazendo. Então, dado que você tem esse contexto onde você consegue observar isso,
né, a gente viu que 4 grandes componentes eram os principais ali que movimentavam todo a criticidade, né, o que era mais crítico ali desse monolito. Então, a gente começou a trabalhar com isso, né, com essa informação. Então, os primeiros passos assim, do XP, ele é aqui já é uma coisa que a gente observou, né, que colou muito bem, né, é você começar com a parte de teste. Né? A forma mais simples de você começar a atuar alguma coisa, fazer alguma coisa, é estimular o time a fazer testes, né? E aí vindo forte com o TDD, né? Porque logo depois, quando você estabelece, né, esse tipo de prática, né, dentro do desenvolvimento de software, né, você orbita, né, aí vários outros princípios, ali, outras práticas ali que vêm em conjunto. Né? Então, dado que você tem uma boa base de testes, você começa a ter um design mais simples das soluções, assim como você tem coragem para refatorar. Né? E aí, dentro dessa tríade aí, né, que causa um impacto violento assim na questão da solução, você cria um ambiente muito mais favorável, né, para poder atuar em grandes coisas. Então você começa micro, né, e até você expandindo ali isso para grandes coisas. E aí você tem segurança para ter um feedback rápido das respostas que você precisa. O interessante do XP é que ele trabalha com feedback, né? A maioria das metodologias ágeis aí, ela fala da questão do feedback, né? Fundamental justamente para você ter um aprendizado, né, mais rápido, né? Então, o desenvolvimento de software ele não é construção, ele é aprendizado. Quando você está fazendo um software, você está aprendendo a fazer aquele software pela primeira vez. Né? Você nunca repete uma feature. Né? Você pode ter trabalhado em algo parecido, mas assim, você está aprendendo, descobrindo através de opções, né, que você vai decidindo ali ao longo do processo. Tá? Então, você ter feedback rápido é fundamental para você tomar boas decisões. Né? E o XP ele começa desde lá da primeira linha de código lá que você está fazendo. Né? Então, aí você acaba amadurecendo o XP, puxando, né? Aí já puxando outras práticas. Né? Então, tem que ser um sistema puxado mesmo, né? De práticas ali. Não dá para você sair implementando tudo do XP também logo de cara. Então, você percebe que tudo aponta para os testes, né? Então, assim, se você emergir dos testes, você acaba vendo o que faz sentido no seu contexto e vai puxando. Mas, e aí aqui é uma atualização, né, do que a gente viu no Agile Brasil, né, e o Alistair, né, um dos caras lá que assinou o manifesto, ele colocou uma imagem muito interessante, né, dentro ali da você atingir a maestria ali, né, do ágil, né, e aí você tem que começar pelo XP, né, assim, o Shu, né, do Churrari, ele é o XP, né, e então, assim, ele é o menos complexo de você começar alguma coisa, né? Então, assim, não tem por que nós pularmos, né, dentro do desenvolvimento de software isso, tá? Então, é a base ali para a gente começar a ter algum tipo de maestria nessa jornada. Então, a gente, discutindo aqui muito, a gente pensou assim, bom, o que seria o ideal assim para as pessoas terem em mente, né, quando a gente está falando
de XP, né? Então, assim, se tiver uma base, né? Uma conceitual ali, porque o XP, se você for ler lá, tem várias práticas, N coisas que é discutida dentro do livro lá, mas a gente definiu algo mais enxuto, né, para saber se você está no caminho ou não, né, de quando você está trabalhando ali com o XP. Então, basicamente assim, você tem que trabalhar com um batch pequeno de coisas, né, quanto menor, melhor, né, você ter uma visibilidade, né, do que você está tentando focar. Então, ali já é o foco no essencial, como o Luiz falou lá, dentro da complexidade existe a essencial e a acidental, é você focar na complexidade ali inerente ao problema, no essencial. Né? Isso vai te pôr no caminho, né, de que você está fazendo a solução de forma correta. Né? E isso estimulado por um feedback curto. E aí você tem o apoio das práticas ali do XP que te dá muito bem essa situação. Então, a gente chamou de XP de bolso, né? Então, é um termo aí a gente discute assim, ó, tem isso em mente, então você vai embora, né? Então, não precisa decorar tudo do XP, não. Né? Então, é só uma dica. Então, falando dos entregáveis ali, né? Então, eu vou colocar aqui esse slide aqui do Don Reinstein, né? Não sei se todos conhecem aí, mas o Don Reinstein é um dos caras, assim, bem conceituados na questão de fluxo, tá? E o Don Reinstein, ele joga muito algumas questões para a questão econômica, né? E ele fala dos pequenos entregáveis, né? Então, dentro do XP, se a gente quer trabalhar realmente com pequenos entregáveis, né? Esse conceito que o Don Reinstein tem, ele coloca aí muito, muito forte, né? De que a gente tem uma vantagem econômica melhor, né? Então, se você trabalha com pequenas entregáveis, né? Ou com um batch pequeno de coisa para fazer, né? Você tem provavelmente pequenas alterações, você vai gastar menos com debug de código, então você vai ter um debug mais eficiente, que é menos dispendioso, e você cai que é economicamente melhor, você vai gastar menos tempo com isso. Se você trabalha com lote pequeno, você tem menos bugs abertos. Então, porque você está trabalhando com uma porção, um lote pequeno, então a probabilidade de ter bugs é menor, você tem algo mais controlado. Você tem mais fluidez no seu teste, né? Seja ele automatizado ou não, mas você vai ter um teste mais fluido, né? Eu não vou entregar um lote grande, né? Para poder, para o cliente ou para ser testado, enfim. Você gera mais confiança, né? E daí, uma das coisas mais importantes é que você tem um cycle time curto, né? Que é o tempo de resposta ali de uma fase do seu fluxo. Né? Então, por quê? Porque provavelmente você vai andar mais rápido dentro do seu fluxo ali, né? E aí você vai ter um feedback mais rápido, você vai aprender mais rápido e o código vai ser melhor. Então, tudo traz um benefício economicamente melhor. Tá? Bom, só antes de entrar nesse slide, eu queria comentar o que você falou lá do slide do Alistair. Uma coisa que eu achei bem interessante é que essa alteração que ele fez no slide com relação a chamar o XP de Shu é uma coisa recente, né? É uma reflexão que ele fez recentemente, tanto é que se vocês procurarem o artigo original, ele nem consta isso, ele consta o Shu como sendo uma coisa assim, cara, codifica, coda e entrega, né? Você tá aqui, está meio que na selva, né?
Mas aí ele fez uma reflexão assim, mais aprofundada, né? Os caras são reflexores, né? E o cara chegou à conclusão, cara, se você não consegue hoje partir do zero, que o zero não seja o XP. Então, assim, tem que ter isso assim no sangue mesmo, tá? É uma coisa fisiológica, como é o respirar, né? Então a gente tem que ter o XP na nossa mente, assim, diariamente mesmo. Bom, mas prosseguindo, agora a gente vai trazer alguns exemplos, né, de práticas do XP que a gente colocou na prática nossa aqui, né? Porque até então a nossa apresentação é uma coisa assim mais conceitual, né? Tentando enxugar um pouco do conceito, porque afinal de contas é um livro até razoavelmente extenso, tem muito material sobre o assunto. E daí agora finalmente a gente traz o uso das práticas aqui que a gente conseguiu fazer na prática mesmo, tá? Então, uma das primeiras coisas que a gente fez, se vocês lembrarem lá atrás, é a organização dos times, né? Então, o nosso time agora ele tem um foco no cliente, né? Ele tem um foco no entregável, né? Então, o time está ali para resolver um problema do cliente, né? Ele não está ali para fazer um handoff para alguém, tá? Ele está ali para resolver o problema do cliente, ponto. Então, se ele tem que mexer no componente A, no B e no C, um determinado time, ele vai mexer, tá? Com foco em resolver o problema do cliente, tá? Quando foi feita essa alteração, que é razoavelmente simples, a gente começa a reparar o que a coletividade, né, e o padrão de código começou a fluir, né? O pair programming, que é você sentar junto com alguém e tal e resolver o problema ali de forma até mais rápida, foi uma sinergia bem mais fácil de ser feita, né? E como o Anderson falou, né, das práticas de engenharia, aqui surge aquele momento assim que deu um estalo na cabeça das pessoas, né? E eu falo isso e eu me incluo, tá? Eu era uma pessoa, tá? Que vocês não me crucifiquem pelo que eu vou falar aqui, mas até um pouco tempo, um certo tempo atrás aí, não vou mencionar quanto, eu era uma pessoa descrente com relação a práticas ágeis, né? E assim, uma pessoa negligente com relação a práticas de engenharia, né? Então, assim, o Anderson me trouxe para esse mundo da agilidade e assim é uma coisa que passa-se pouco tempo, você dá um estalo na cabeça, você fala, gente, eu preciso embarcar nisso aí e não dá para viver sem isso, né? Então, como eu mencionei que eu tenho um interesse muito grande sobre testes, aqui eu emergi no mundo dos testes. Então, os testes unitários e testes de aceitação, eles começaram, além de ser padronizados, né? Eles começaram a ser automatizados em larga escala. Então, aqui a gente começou a notar, e o cliente começou a notar também, né? Dando esse feedback para a gente, do aumento da qualidade, tá? Então, assim, o que acontece, né? Como o Luiz colocou aí, ele passou algum tempo, né, sem contato, né, com essas práticas, né? E isso é mais normal do que a gente imagina, né, dentro das empresas, né? A gente vai nos eventos ágeis aí, pega essas startups aí que começam, né, já com uma cultura extremamente ligada nesse movimento, é fácil, né, você captar, né, pessoas, né, desenvolvedores que já usam, que entendem e tudo mais, e bolar uma cultura já desde o começo. Mas dentro de uma empresa de 40 anos, né, muito provavelmente tem pessoas que trabalharam de uma forma lá atrás que não se tinha isso. Né? Então, a gente tem um gap realmente de conhecimento que a gente precisa sanar dentro dos times. Tá? Então, você fazer esse trabalho de mostrar o valor para as pessoas, ele não é um trabalho fácil, né? E também não vai ser feito com blá blá blá, né? Você tem que mostrar o resultado, né? Você tem que mostrar as vantagens e as pessoas têm que ver essas vantagens, né? Então, uma forma que a gente encontrou de colocar, né, isso dentro dos times e fazer com que os times rodassem de forma adequada com essas práticas, né, foi promover um tempo, né, de qualitatividade, né?
E qualitividade é um termo bem interessante que foi colocado pelo Klaus, né? O Klaus é um cara que ele fala bastante, né, de XP e tudo. Então, na verdade, esse termo eu vim conhecer recentemente, mas eu acabei, a gente já usava isso antes, né? Então, conversando com ele, software mastering, ele eu acabei revelando para ele isso, ele falou, não, esse tempo é qualitividade e tudo mais. Então, assim, o tempo de qualitividade basicamente é um tempo que o time tem que ter para investir na qualidade interna do produto, do software. Tá? Então, aqui a gente já tinha estipulado pelo menos 2 horas, né, por semana aí com os times, para que os times iam para dentro de uma sala e praticavam um Movie Program. Né? Então, os times pegavam um problema real e, através do problema real, eles iam codificando com o uso de testes, né? Tentavam fazer uso de pair programming, né? Estimulavam ali o código coletivo, né? E tentavam aprimorar, né, essas práticas ali com esse tempo, né, que eles tinham para trabalhar com isso. E de quebra, né, o produto ganhava qualidade, porque o time ele se dedicava a isso um período de tempo, né? E daí, quando os times iam se aprimorando nisso, eles dentro, né, já do seu dia a dia, eles iam, né, ficando cada vez melhor, né, cada vez melhor com essas práticas aí. Então, ter um tempo de qualitividade dentro dos times, ele é primordial, né, para você estimular essas práticas dentro de um contexto onde as pessoas não conhecem. No começo vai ser mais difícil porque um ou outro conhece, mas do feito que isso começar a rodar, é, é, é um negócio que vai só contaminando, né? E as pessoas vão vendo benefício, elas vão vendo no seu dia a dia, né? Que é um problema real, e resolvem ali tudo de uma maneira bem colaborativa, né? E nesse ambiente onde a gente começa a escalar as práticas do XP, uma coisa que beira o imprescindível é a gente ter um código organizado, coletivo e padronizado, tá? Entre os times, porque você trocar um recurso você trocar uma pessoa, né, de um time para o outro, e ela cair num ambiente onde a coisa não é bem parecida com o que ela experimentava em outro time, gera um problema de produtividade, tá? Então, nessa figura, se vocês observarem, no canto esquerdo, existe um padrão, assim, estrutural, né, do código. Então, o código ele é estruturado de uma maneira padrão, né? E todas as features respeitam isso, tá? E na figura da direita, mesmo que seja um pouco difícil de enxergar, mas a mensagem que a gente tenta passar aqui é que, assim, os nossos testes de unidade e todos os testes que estão, de alguma forma, dispostos na pirâmide, eles têm um padrão e uma anatomia, tá? Então, vocês podem observar aí que existe um padrão de nome. Então, todos os testes unitários dessa classe, eles têm um padrão de nome, né? E ele tem uma anatomia, né? Que é a seguinte, que é, dado uma situação do mundo, né? Quando alguma coisa acontece, então tem que ser verificado tal coisa, tá? Então, todos os testes nossos são assim, tá? E, além disso, com relação à parte do então, que são os asserts, né? A assertividade nossa, além de comparar o valor esperado com o valor obtido, eu ainda deixo uma mensagem muito clara, muito explícita do porquê, quando aqueles valores são diferentes, o teste quebra. Então, isso vai me dar uma orientação reduzindo o ciclo de feedback. Nossa, tudo bem, o teste quebrou, o valor esperado é diferente do valor obtido, mas e o que isso significa, né? Então, é simples, a gente deixa uma mensagem ali na área do assert, né? E isso daí já adianta um tantão para quando o teste quebra, a gente conseguir corrigir de maneira mais rápida, mais ágil, tá? Bom, pagando a dívida, né? Então, assim, quando a gente
passou esse tempo todo negligenciando a questão da qualidade, né, muito provavelmente você acumulou a dívida técnica, né, a famosa dívida técnica. Né? Então, essa dívida técnica ela é mensurável, né? Então, hoje existem ferramentas onde você consegue passar, né, uma análise e mensurar o tamanho dessa dívida. Tá? Porém, né, no caso do nosso contexto, né, a dívida ela era enorme, por quê? Porque é um monolito, né, que tem mais de 15 anos. Né? Então, quando a gente passou a ferramenta lá, o Sonar, né, que a gente usou, o Sonar Cube, né, a gente pôde observar que, pô, tinha muita coisa lá, enfim. Então, a gente ainda seguiu o foco, né, de que, assim, bom, vamos tratar aqueles 4 componentes lá que foram identificados que seriam principais. Né? Então, a gente vai focar nesses caras e tentar manter eles sob controle. Né? Então, a primeira estratégia foi sem mutirão, né? Então a gente não saiu mesmo fazendo uma análise apenas de uma parte do monolito, que era a parte mais crítica, a gente não saiu no mutirão e saiu resolvendo todas as issues, todos os problemas de código. Né? A ideia foi assim, todo código novo, né, ou código que vai ser alterado, né, ele precisa conter o vazamento. Né? Então, ele precisa já entrar liso. Então, essa foi a ideia. Então, assim, mexeu numa coisa, incluiu coisa nova, a gente começou, a partir de agora, a gente vai conter vazamento, não vai mais passar daqui. Então, a gente fez um ajuste lá com o Quality Gate, que o Quality Gate ele serve justamente para ser vou traduzir aqui literalmente, é o portão de qualidade, mas ele é como se fosse um checklist automático onde você define, tá, se você está com 100 violações, por exemplo, e uma cobertura de 10% do seu código, você tem como configurar a sua build, né, justamente para não ultrapassar, né, de maneira ruim, né, esses parâmetros. Então, você configura o Quality Gate e, a partir de agora, você tem uma política nova dentro do seu sistema de trabalho, onde as pessoas têm que seguir e tal, para justamente estimular, né, esse apreço pela qualidade do produto. Né? Então, essa foi a estratégia. E aí isso revelou, né, aí, algumas coisas do XP, né, a coragem, né, e para refatorar e deixar o código mais simples. Né? Então, aqui um dos casos aqui, foi de um dos módulos lá, a gente tinha cerca de 74 mil, né, linhas de código, a gente reduziu para 24 mil num refactory, de um grande refactory, né, que a gente fez numa feature. Tá? Então, o número de violações desceu de 7 mil para 300, né? E aí você teve ali um empowerment de teste unitário, né? Um aumento de teste unitário ali, saiu de 7 para 23. Em nenhum momento a gente busca, né, persegue o número da cobertura aqui, né, um número muito polêmico. Tem gente que busca, não, tem que ser 100% e tal, a gente não vai muito nessa linha, a gente vai sempre no que é mais importante, né, e o que é mais crítico. Então, a gente leva isso um pouco ao pé da letra ali. Tá? E nessa empreitada de factories e ter uma solução mais simples, a gente, num projeto específico, onde, por N razões aqui, que o tempo não vão permitir a gente explorar, mas existe um determinado trecho nosso hoje que está em C, né? Está em linguagem C, inclusive do qual eu escrevi boa parte, e a gente está fazendo um movimento de tradução, né, de evolução tecnológica desse trecho para Java.
né? Só que a gente tem um compromisso muito simples, que é não alterar a resposta que o algoritmo em C dá hoje para o que o em Java vai dar no futuro, né? Então, como a gente faz para ter coragem de fazer uma coisa dessa, né? Então, aqui a gente estudou e chegou na técnica, né, da prática do feature toggle, né, do feature flag, tanto faz, que é o quê? Que é um desvio que é colocado lá no seu código, né? E ele é exercitado de forma dinâmica, né? Então, em tempo de produção online, você consegue ligar e desligar, né? Você consegue fazer um determinado grupo de usuários exercitar o fluxo antigo e um determinado grupo de usuários exercitar o fluxo novo, né? Isso te dá uma ferramenta extraordinária com relação à coragem, né? Porque quem que vai querer fazer a tradução de um monolito de 15 anos, né? Assim, no peito, né? Ninguém tem coragem de fazer uma coisa dessa, tá? Mas a tecnologia está aí para te ajudar, tá? E aí, alguns números que a gente observa, fazendo as comparações desses fluxos, hora ligado, hora desligado, é o seguinte, bom, primeiro fato dessa tabela que vocês estão vendo ter sido gerada é que a gente fez uma bateria enorme de testes aí, e os resultados para uma mesma entrada, eles sempre foram os mesmos com o toggle ligado e com o toggle desligado, tá? Então isso daí já é até uma ferramenta que nos auxiliou na própria automação de teste dessa empreitada, tá? Então os testes nossos de aceitação e teste unitário dessa empreitada, eles ficam muito mais fáceis com essa técnica do feature toggle. E aí o que a gente consegue observar também, né? Bom, eu tenho agora então uma ferramenta de comparação entre um algoritmo e outro, né? E aí o que eu tinha antes? Eu tinha um único componente, né, que estava lá em C, um blocão, né? E daí quando ele veio para Java, eu consegui explodir ele em 25, né? Aí você fala, Luiz, mas por que esse número é importante? Veja, é importante. Se você traz um recurso novo para dentro do time, antes ele tinha que se preocupar com o bloco inteiro, tá? Hoje você consegue trazer ele e focar em um determinado componente, tá? Sei lá, o componente que mais evolui. Lembra do que o Anderson falou lá atrás, no começo da apresentação? Então eu consigo até a curva de aprendizado das pessoas acaba sendo mais curta, né, mais breve com esse tipo de abordagem. Eu tinha em C 10.000 linhas de código e consegui fazer em Java em 2.000, né? Isso aqui é um trabalho de ir na lousa, né? Discutir uma solução com o time e chegar numa solução mais simples, tá? O tempo de resposta do algoritmo na tecnologia em C, que todo mundo apela que é mais rápida, né? De fato, assim, tecnicamente algumas coisas de fato mas assim, eu tinha um tempo de resposta para uma determinada entrada em torno de 4.500 milissegundos, né? E eu observo hoje uma média em Java de 900 milissegundos. Então, é um ganho para o cliente que, além de eu manter a mesma resposta, eu consigo responder bem mais rápido, tá? E para a empresa também é uma vantagem, por conta de tudo que eu já falei com relação aos componentes, né, aos novos recursos, e além de ser uma linguagem que eu consigo contratar uma pessoa muito mais fácil do que um programador C, né? E além disso, a gente tinha uma cobertura que era zero, né? De teste de unidade lá no algoritmo em C. E hoje em Java, a gente trabalha, o Anderson lembrou bem, né? A gente nunca persegue o número de 100%, né? Isso é muito chiitismo. Mas a gente tem hoje uma cobertura muito boa, né? Em torno de 75%. E são todos testes orientados a cenários realmente de negócio, tá? Cenários que vão acontecer na produção de fato. Desculpa a confusão aqui, né? Então, quando a gente está nessa pegada de, pô, o cara saiu do negócio lá em C, né? Tá em Java com todos aqueles números, né? Cara, não foi da noite pro dia, tá? Então, uma das coisas bem interessantes que o Kent Beck fala, não em forma dessa figura, né? Isso aqui é uma tradução nossa, né? Do que a gente leu no livro, mas uma coisa que ele prega é que as otimizações, elas têm que ser observadas em formas de ciclo, tá? Então, quando você se propõe a fazer alguma coisa, o primeiro passo que você deve cumprir é o seguinte, cara, eu preciso fazer esse troço rodar. Eu preciso sair do papel, da mente, né, para alguma coisa mais tangível, tá? Então a coisa tem que rodar.
Depois que a coisa roda, eu tenho que acertar os pequenos detalhes que estão acontecendo, né? Então eu tenho que tornar aquela coisa certa, ok? E depois que rodou e tá certo, aí eu posso me preocupar de fato com a performance, tá? Então, nossa, que coisa mais inocente, né? Esses 3 passos, mas isso faz uma diferença brutal, tá? No nosso dia a dia, mesmo porque isso aqui é uma questão de orientação de foco, tá? Eu não consigo resolver um problema de performance sem passar por esses 3 elementos, tá? Tá, então, a gente tinha a premissa de também fazer, né, não só o ciclo micro ali do desenvolvimento, né, com a interface com o desenvolvedor, se ele está descobrindo de forma correta, mas também no nível, né, mais expandido aí, né, se as entregas, né, estão na mão do cliente, estão sendo corretas, né? Então a gente entra justamente no ciclo de releases um pouco mais rápidas, né? Então, a forma que a gente conseguiu estabelecer, né, um ciclo no nível de entrega mais rápida foi justamente a gente fazer o uso, né, e aí sem uma base boa de teste, sem a questão da qualidade já empregada dentro dos times, né, fazer uma boa base aí de fazer com que os desenvolvedores gostassem, né, e tivesse a importância, né, na cabeça deles de colocar um código bem feito, a gente não conseguiria chegar nesse nível, que é construir uma pipeline de entregas, é uma evolução ali, né, para a gente, dentro do nosso contexto. Então, como é que funciona essa pipeline de entrega? Né? A pipeline de entrega ela é muito falada aí dentro do mundo DevOps, né? Então, o desenvolvedor, ele comita, né, alguma coisa, e aí ele entra no primeiro stage, né? Os stages, eles estão estrategicamente alinhados, né? Para quem nunca ouviu falar de pipeline, para representar fases onde a sua hipótese, né, de código, né, ela vai passando, né, por essas fases e cada fase há uma validação de que aquela hipótese ela está mais próxima do que o cliente quer. Né? Então imaginem que sejam cada quadradinho desse seja uma fase que determina o quão perto, né, essa sua hipótese ela tá aderente ao que o cliente quer, né? Então, quando o desenvolvedor ele coloca, né, um código ali, ele passa pelo primeiro estágio ali, que é o commit stage que a gente fala, onde ele vai atrás de qual é o componente, né, daqueles 4 ali que vai ser utilizado, né, que está dentro dessa alteração que ele está se propondo. E aí ele roda os testes unitários, certo? E compila o código, quer dizer, compila o código e roda os testes unitários para ver se está tudo ok. Estando tudo ok, ele arquiva, né, esse artefato de código, né, e passa para a próxima fase, que é onde ele vai analisar se a qualidade daquele código em termos de boas práticas está ok. Aí a gente usa o Sonar, certo? E aí ele passa para a próxima fase, que faz uma validação de que o banco, a base de dados construída ali, ela se mantém íntegra ainda, né? E aí ele passa para a fase seguinte, onde ele faz um teste de aceitação, né? Aí o dev ele entra num ambiente que é espelho do ambiente de produção e valida se está tudo ok, aquilo de forma integrada, né? E promove essa build para o testador. Né? O testador, por sua vez, né, como é que ele vê nessa coisa fluindo? Né? Então, basicamente, lá no nosso quadro, a gente tem um quadro virtual, né, do Kanban, onde o ticket, né, ele tem o número da pipeline, né, que está sendo liberado aquela funcionalidade lá que ele está olhando dentro do fluxo de trabalho dele. Né? Então, se isso caiu na fila dele, né, na fila de teste,
ele vai saber assim, bom, é dessa funcionalidade aqui que estamos falando. Então, ele consegue enxergar isso e ir lá na pipeline e usar aquela versão com aquele número, né? Então, o testador tem essa orientação, né? E aí ele consegue implantar para o próximo nível ali, né? Que é o nível onde ele tem um ambiente separado, onde ele vai fazer as validações dele, vai fazer a parte de automação de teste, né? No nível de aceitação, né? E só assim ele, depois que tudo está ok, ele vai para o próximo nível, onde a gente consegue levar isso até homologação e disponibilizar lá num ambiente também similar de produção. E aí a gente inclui a integração contínua, né, e o delivery contínuo aqui, que são duas práticas aí emergentes aí dentro do contexto, né, de quem usa essas práticas de engenharia muito forte. Né? O Continuous Integration foi muito falado dentro da literatura do XP, né? E aí depois a gente evoluiu, né, para o Continuous Integration e tal. Então, o que são os ganhos que a gente teve, né? Então, a gente teve uma redução de custo de transação de pelo menos 90% entre QA e homologação. O custo de transação é o atrito, né, de como flui as coisas dentro do nosso fluxo, então da entrega em si. Então, a gente teve uma redução de o que demorava 4 horas para fazer uma entrega de um item, né, entre esses ambientes, porque existia implantação manual e tudo mais, a gente reduziu para aproximadamente 20 minutos. Como a gente trabalha com uma porção menor de código, né, só uma parte do monolito, a gente reduziu também o recurso em disco, né, a gente não compila todo o monolito toda hora, né? Então a gente teve uma redução grande nisso. A gente promoveu mais colaboração, porque agora tudo é automatizado, então os times conseguem agora ter mais confiança no que é liberado do que de um time para outro, né? E as coisas naturalmente, né, ficam melhores em termos de clima. Né? E a frequência de entrega foi extremamente maior, então como a gente reduziu o tempo com que as coisas se propagam ali entre as fases, a gente aumentou uma frequência de entrega 10 vezes maior, né? Pelo menos ali dentro do nosso fluxo de trabalho. E aí, depois de todas essas práticas, né, como que a gente faz, né? Tipo, tudo bem, tô seguindo tudo que o XP prega, ou até mesmo no nosso caso aqui, que é uma invenção nossa, né? Estamos lá com o XP de bolso, né? E daí, né? E aí que a gente começou a fazer algumas aferições, né, de dados mesmo, tá? Para medir se a gente está indo no caminho certo, se está dando resultado, né? E aí o que a gente consegue observar nesse slide, né? Houve uma redução drástica, né, das violações acusadas pelo Sonar. Então a gente teve ali violações corrigidas, girava em torno de 500 violações, né, lá no ano de 2018. E hoje a gente vê que violações corrigidas 3.000 e alguma coisa, então houve uma explosão aí de 600% nas correções do Sonar. Lembrem, né? Nada de mutirão, né? A gente só faz aquilo que está no nosso alcance, aquilo que a gente está mexendo de fato, tá? E uma coisa muito interessante aí, né? E aí que eu gosto bastante de falar desse assunto, é a explosão do número de testes, né? Então, não é testar por testar para simplesmente garantir a cobertura e aparecer lá que está tudo verdinho, está tudo 100%, né? Mas a gente tem aqueles testes, né, que são os testes mais bacanas, que são aqueles testes que quebram, né? Eles que apontam, eles que dão o feedback mais rápido de que a gente codificou alguma coisa que não está bacana e a gente vai lá rapidinho e tal, resolve, e isso daí evita um problemão lá na frente, tá? Até em termos de custo, fica bem mais barato corrigir alguma coisa o quanto antes, né? E aqui que é o dado mais bacana, né? Então, o slide anterior é uma aferição, digamos, mais interna, né? E esse aqui é a aferição que realmente mostra lá na ponta, né? Que é o cliente, né? Que é
que é a razão da nossa existência, né? Então, a gente consegue observar uma redução, vocês não precisam olhar os números aí, mas acreditem em mim. Então, de quando a gente começou a fazer a aferição até hoje, uma redução de 30% no downtime de produção, tá? No número de tickets que é aberto, né? E até uma coisa que a gente precisa levantar, né, Anderson? Mas com certeza a gente colheu feedback aqui do pessoal de sustentação mesmo. Alguns chamados eles são resolvidos de forma mais rápida, né? Então o log mais bacana, os próprio o suite de teste nossa aqui consegue fazer com que a pessoal de sustentação consiga dar uma resposta mais rápida para o cliente. Lógico, existe uma gama de automação que foi feita pela galera de sustentação que acelera isso também, né? É importante colocar aqui que uma das coisas que o XP, o Kent Beck, ele fala naquele livro do XP, né, é que o grande ganho que você tem com o XP é que as modificações, elas, com o tempo, o custo delas, ela tem um efeito mais platô, né? Enquanto lá dentro do CMMI, por exemplo, era exponencial, né? Então, as alterações elas vão ficando cada vez mais caras. No caso do XP, ele vem com a ideia de que você vai ter um custo reduzido e depois, com o tempo, ele vai ficando mais flat. Então, a conclusão disso tudo, né, quais os ganhos aí que a gente teve, né? Então, a redução da complexidade acidental, então, seguindo lá o XP de bolsa, se você manter o foco no problema, você acaba não eventualmente caindo na complexidade acidental, ou seja, aquilo que não é inerente ao problema, né? Então, ele te mantém no foco, né, do que você precisa fazer. A diminuição do ciclo de feedback, né, o uso aí desde da codificação que o cara está fazendo com um teste automatizado até as entregas, né, com a pipeline, você teve uma diminuição do feedback em todos os níveis. O aumento da colaboração entre os times, isso também foi extremamente eficaz, né, desde a relação entre os desenvolvedores, como entre desenvolvedores, testes, né, analista de negócio, enfim, porque a qualidade ela acaba sendo maior, né, inclusive entre o pessoal de operação, né, de sustentação, e os ganhos, né, significativos aqui que foi na qualidade, né, isso é um reflexo direto com o cliente, né? Então esse é a cerejinha do bolo ali. E aí, aqui é um slide para a gente praticamente fechar, né? Só recapitular tudo que a gente falou essa noite, né? Então, nossa missão aqui é foco na complexidade essencial, tá? Ignora a complexidade acidental. 2 mais 2 é igual a 4 e, cara, é isso que a gente tem que resolver, é para isso que a gente veio aqui. Trabalhando num grande sistema, né, num monolito, é preciso fazer um recorte conceitual, tá? Não tem como cobrir tudo, tá? E assim, você fala assim, não, eu tenho que cobrir tudo. Não, pô, a nossa palestra aqui, a nossa apresentação é até para mostrar que foi feito um recorte e deu certo, tá? Os números foram bem bacanas, o resultado foi bem bacana fazendo o recorte conceitual, né? Mantenha o XP de bolso no seu bolso, tá? São, se não me engano, 15 práticas, 4 valores, né? Então, assim, é uma coisa relativamente onerosa para você guardar aquilo todo dia. Então, mantenha o XP de bolso no seu bolso, ele vai te guiar para o caminho certo, tá? Começou a escalar, você tem que ter padrão e coletividade entre o time, tá? E colaboração principalmente. Se não usou, tente fazer uso de Feature Token no seu próximo projeto, tá? É uma ferramenta, uma prática bem bacana. Inclusive, se você se aprofundar no assunto, você vai ver que ele é o cara que veio para substituir, né, em teoria, tá? Em alguns casos, o Feature Branch, né? Então, ao invés de você ter um Feature Branch, você tem um Feature Toggle, né? E aí você consegue reduzir, inclusive, esse custo de ter várias branches abertas para o seu projeto, tá? Continuous Integration e o Deployment,
e feedback curto, perdão, é a cantilena do momento, tá? A gente tem que reduzir os tempos de fila, né? O wait time, né, Anderson? Esse tempo aí é um tempo de desperdício praticamente, tá? A gente não tem valor agregado sobre isso. E com relação à dívida técnica, né? A gente tem que pagar, tá? Paga, não finge que ela não existe, porque se a gente não pagar a dívida, o japonês da Federal vem e prende a gente. É isso. É isso, galera. Então, muito obrigado aí. Espero que vocês tenham curtido. Ficou até um pouco mais extensa do que no Agile Brasil, né? Justamente porque a gente deu uma pausa aí, né, para falar melhor, entrar mais nas discussões. Pô, bem mais fácil aqui, né? Bem mais tranquilo, né? Agregaram aí mais alguns detalhes, né? Vocês É, vão masterizando a apresentação, bem mais insights aí nas histórias. Pode continuar aí, Anderson. Você quer falar sobre o evento já ou daqui a pouco? Rapidinho, pode falar. Então, como a gente comentou ali no começo, né? A gente vai realizar ali a trilha, né, dentro lá do Campinas Tech, né, uma das trilhas, a trilha de tecnologia, desenvolvimento desenvolvimento e técnica. Fala aí. Desenvolvimento e tecnologia, algo assim. Depois eu vou mostrar o site certinho, mas é a trilha 6. A gente vai fazer aqui no CPQD, né? E daí aí eu convido vocês a vir aqui, né? E participar. Então tem um cupom de desconto aí, né? De 50%, né? Exclusividade aí do pessoal que está assistindo a palestra. Pode acessar lá, usar esse código e participar aí dessa trilha e me conhecer aqui o CPQD. Isso aí. Tá? Como apoiador. Os speakers vão ser o Henrique Bastos, cara referência aí na área técnica, arquiteto de software há bastante tempo, um cara agilista, que fala com muita propriedade também dessas práticas que a gente está falando aqui. E do Heinz, que é uma referência em DevOps, né, que já esteve também aí com a gente em alguns eventos e sempre muito enriquecedor estar com esses caras. Né? Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais, mas é importante frisar a questão do desconto, né, Anderson? Depois eu vou dar o link aqui, eu vou mostrar o link, mas é só dar um Google também, Campinas, Conferência Campinas Startup. E o código é esse aí, CPQD 8CCS. Depois você digita no chat. Vou botar lá no chat lá. Tá. Show. Beleza? Beleza. Então, cara, Anderson, Luiz, sensacional. Parabéns pela disponibilidade de vocês, todo o trabalho de juntar todas essas informações e contribuir e compartilhar com a gente, né? Contribuindo muito com a comunidade lá no Agile Brasil, em BH, aqui hoje e em outros eventos aí que com certeza no Agile Trends, Floripa, né? E outros aí que vocês vão ter oportunidade de Deu falar aqui, senão o Leandro me pediu também, vou estar lá no Agile Beer, dia 29, e vou estar falando da mesma palestra que eu dei no Agile Trends em Floripa. Certo. É isso. Tá legal. Que não será de XP. Legal, vamos divulgar também tudo aqui pelas nossas mídias. O pessoal que acompanha a gente já está até ligado. Bom, deixa eu compartilhar minha tela. Voltar aqui para a nossa apresentação. A gente vai ter aqui agora, sobrou só uns 20, 25 minutos para a gente fazer a parte de perguntas e debate, tá bom? Vocês já conhecem aí o Slido. O Anderson e o Luiz podem ir dando uma olhadinha nas perguntas lá. Slido, código encontro. Estão lá as perguntas, podem ajudar, colocar novas perguntas e ajudar na votação, beleza? E como é que vai funcionar aqui? O Anderson e o Luiz, como convidados, fiquem à vontade para responder. E quem quiser contribuir com a discussão, raise hands do Zoom,
Aqui embaixo no menuzinho de participantes, você clicando, você vai ter como levantar sua mão. Eu, o Júlio, o Alisson, a gente vai estar observando aqui a sequência, tá? Para quem quiser explicar melhor sua pergunta ou contribuir com o que eles estiverem falando, de repente tentar responder também uma pergunta que não foi especificamente do CPQD. Eu vou passar aqui então para o slide do... E aí a gente deve ver as perguntas mais votadas em cima. Aqui. Vocês estão conseguindo ver a tela? Anderson, Luiz? Então, sim. Legal. Bom, de acordo com a votação da galera aqui, deu um empate. Pode escolher aí qual vocês querem responder primeiro. Se quiser começar por essa aqui. Quais práticas vocês recomendam para melhorar a colaboração dentro do time de desenvolvimento? E aí, se quiser emendar ou terminar uma e ir para outra, como motivar o time a trabalhar com tecnologias, arquiteturas antigas? Você quer responder a primeira? Eu respondo. Tá me ouvindo? Eu tirei o fone aqui. Estamos sim. Tá. Bom, melhorar a colaboração, né? Eu enxergo assim, cara. A colaboração é uma coisa que ela vai envolver confiança, certo? Então, assim, o time, primeiramente, ele tem que ter um propósito como time, né, para a gente começar a falar de colaboração. Né? Então, assim, não adianta você pegar um time e tentar colocar eles todos juntos lá e achar que a colaboração vai brotar do nada. Então, primeiramente, se for um líder aí que está falando, fazendo essa pergunta, né, eu imagino que esteja, eu acho que deve encontrar, pelo menos assim, no time, né, qual o propósito do time em relação à posição dele dentro daquele contexto, certo? Se for, tipo, ser o melhor time de desenvolvimento dentro aqui da minha squad ou algo do tipo, já começa por aí, né? Então, a partir desse momento, aí você tem algumas coisas, sim, que pode ajudar na colaboração. Eu enxergo, né? Uma delas é justamente fomentar essas práticas aí, né, que está ligada à questão da engenharia, principalmente pair programming, né, a parte de código coletivo, né, você ter uma daily meeting, né, e aí eu já vou começar a entrar na questão que é importantíssimo você botar as práticas ali do Kanban também dentro do contexto, né, onde vai envolver tudo que está sendo feito pelo time, né, um quadro ali, principalmente o físico, ele tem um emocional muito forte. Isso tudo vai fazer com que o time comece a responder de forma diferente à questão do individualismo, né? E uma coisa prejudicial dentro de um time em relação à colaboração é as métricas de vaidade, né? Se você tem isso dentro do time, como o Luiz colocou lá no começo, acabe com isso o quanto antes, tá? Então, essas são as dicas aí. Sem métrica de validade, defina um propósito e envolva práticas, desde a prática de engenharia até a questão de organização tática, né, ali que pode ser usado o Kanban, é uma ótima ferramenta. Você talvez atinja aí a colaboração do seu time. Legal. Só complementando bem rapidamente a sua resposta, uma das coisas que o Kent Beck bate firme no livro dele, né, é a questão da comunicação, né? Então, assim, o time tem que se comunicar, bom, o ser humano ele foi feito para conversar com o outro, então é aí que a gente cria energia, cria empatia, é feito tudo isso na base do respeito, né? Então isso daí é uma coisa que a gente talvez não dê muita importância, né? Até porque é uma coisa meio simples, né? Não é nada técnico, né? Mas comunicação não, mas é uma coisa muito importante, sim. E outra coisa
que foi feito aqui, que eu achei bem bacana, é o espaço físico, não a reforma em si, mas o fato da gente sentar bem próximo um do outro, inclusive um do lado do outro, isso é uma coisa também que ajuda a motivar, sabe? A gente fica ali num ambiente onde não fica, as pessoas não ficam dispersas. Como está todo mundo junto, parece que todo mundo quer remar na mesma direção, né? Boa, boa. Legal, show de bola, muito bem complementado, Luiz, perfeito. Acho que é humildade, né, para se ajudar. O Anderson lembrou muito bem, bem no começo aí, é confiança, né? Gerar confiança, um time coeso, que confia entre si, né? Que tem um propósito coletivo e não aquele individual, né? De épocas antigas, onde o pessoal gostava de colocar o foninho e ficar ali no seu canto. Não, tem que conversar, é mesão, todo mundo junto, escutando o que está acontecendo do lado, contribui, porque se sente responsável. Né? Legal. Aqui, passando para a terceira, como vender TDD, refatoração para a alta gerência, visto que isso nos olhos não traz dinheiro, né, em curto prazo, né, diretamente, mas indiretamente traz, né, redução de custo e tudo. O que eles querem é mais funcionalidades novas. Eu acho que dá até para clusterizar um pouquinho, com uma pergunta que eu fiz, que fala sobre a qualitatividade lá do Klaus. Vamos juntar aqui, ó, qualitatividade. Tá em seguida, ó. Então, ó, essas duas também tem muito a ver. Que a hora que você falou sobre a qualitatividade, eu achei muito bacana essa questão de reservar as 2 horas semanais, só que tem a questão de justificar para a gerência, né? O pessoal que está pagando as horas ali e tudo. Como é que foi essa venda, né, dessas práticas, Anderson e Luiz? Legal. Eu acho que você acabou pulando uma pergunta que estava lá no topo. Só para a gente o cara não ficar com raiva. Esse aqui, ó, como motivar o time com a tecnologia. Verdade. Aí depois a gente volta naquela lá. Só Tá. para. Posso dar meu pitaco nessa daqui? Então, eu acho que eu posso falar até com uma certa propriedade, né? Porque eu trabalho num time onde o grosso está em C, né? E, cara, o que eu posso te responder sobre isso é o seguinte: a gente tem que criar uma cultura onde a gente faça a nossa própria motivação. Então, eu vim num ambiente aqui, igual o Anderson já comentou, né? Onde o pessoal, quando eu entrei, o pessoal era bem mais sênior, né? E tal. Então, parece que a gente fica aqui naquele lenga-lenga e a gente acaba fazendo mais do mesmo, né? Mas daí tem hora que é bom a gente sair em algum evento, né? Escutar alguma coisa e trazer alguma coisa nova. Então, um exemplo, né? Lá no livro do Kent Beck, ele não menciona a linguagem de programação, ele não menciona tecnologia nenhuma, né? Então, esse que é o bacana da coisa. Então, a gente consegue aplicar isso mesmo no nosso dia a dia, né? Então, a parte em C, nossa, é uma coisa assim, tudo bem, a gente está traduzindo para Java, né? Mas o mesmo Java nosso veio alguns implementadores, né? Eu até pedi autorização deles para dar esse feedback aqui, né? Não sabia que ia ter essa pergunta. Eu ia falar espontaneamente, mas com a pergunta ficou mais fácil. Então, eles eram programadores Java, né? Eles vieram ajudar essa empreitada de migração de C para Java. Só que eles eram programadores Java de maneira estrutural. Então, eles programavam em Java praticamente como se programa em C, né? E aí a gente começou, vai no quadro, e algumas técnicas básicas, orientação a objeto e tal, e de repente aquilo ali dá um estalo na cabeça da pessoa, e aquilo ali motiva demais ela, né? Então a pessoa acaba querendo fazer uma coisa de qualidade, uma coisa bacana, né? Então, assim, o como motivar é tentar trazer essas práticas, né, que deram certo no mercado para a sua realidade, né? Mesmo que não seja alguma coisa que o seu chefe queira, que você tenha algum apoio, mas assim, é uma coisa que o outcome, né, o resultado é tão bacana que as pessoas acabam se convencendo facilmente observando os resultados. Não sei se você quer falar alguma coisa. Show, muito bem respondido, já. Legal. Se alguém quiser falar alguma coisa, complementar também, estiver passando por algo parecido, me ajudem a olhar aí, Alisson
Aqui, ninguém levantou a mão por enquanto. Podemos passar para aquelas duas lá então, terceira e quarta, que eu acho que tem a ver com essa questão de vender para gerência, né? Média e alta gerência, essas práticas que assim não trazem dinheiro a curto prazo, né? Mas tem sim resultados tangíveis. Não são funcionalidades novas, mas traz aí talvez outros benefícios. O que vocês acham? Tá. Eu acho que a questão da qualidade, ela é algo que tem que estar inerente ao desenvolvimento, né? Então, dado que você tem um contexto onde você precisa justificar, né, a qualidade do que você precisa entregar, naturalmente você não está num ambiente que promove, né, uma prática de melhoria contínua, né? Então, assim, o que eu enxergo, né? Toda a questão da qualitatividade, ela é uma coisa que ela te dá resultado, não é a longo prazo, né? Muito provavelmente, a gente até colocou ali dentro dos slides, né? Retorno ali em coisas de ali, tipo, em torno de um mês você já tinha algum tipo de resultado direto dentro do contexto de desenvolvimento. Dentro da mão do cliente, aí depende do seu lead time de entrega, mas se seu lead time demorar 2 semanas, muito provavelmente a próxima coisa que você for fazer para o cliente, dado que você está dentro de um contexto incremental, né, ela vai sair mais barata, ela vai sair mais rápida, né? Se você começar a fazer o uso, né, de medições de custo, né, e aí eu vou recorrer um pouco ali aos conceitos do Don Heinstein, né, que o que ele considera custo, por exemplo, custo de transação, né, que é o custo que você tem para pegar seu lote de entrega e trafegar ele para a próxima fase, seja ela produção. Muito provavelmente você tem ali coisas do tipo regressão de teste, certo? Eu quero ver se tudo que eu fiz não está afetando outras coisas lá. E esses testes são manuais, né? Então, imagina só essa situação onde você, toda vez que você vai entregar alguma coisa, você precisa testar manualmente. Se você pegar esse valor, né, que você gasta com teste manual e fazer um acordo com o seu gestor, cara, vamos fazer o seguinte, logo na próxima entrega, toda a parte daquela teste manual que eu vou fazer, né, eu vou tentar, você tem os números aí de quanto a gente faz, eu vou tentar reduzir ela só colocando essas práticas aqui. E aí a gente avalia ao longo do tempo. Muito provavelmente você vai gastar menos, né, numa regressão, porque a regressão ela já começa a ser de forma automática, né? E isso é para sempre, né? Porque o teste já está feito lá e aí você começa a enxugar o seu processo, né? O seu custo dentro das suas entregas. Então, assim, é um dos exemplos aí onde a qualidade começa a ter os benefícios. O outro é na mão do cliente, né? Tínhamos tantos de bug, né? Toda entrega a gente tinha X de bug, como a gente levantou lá, e a partir de um dado momento você teve uma queda ali brutal, né, de quantidade de bugs. Se você for no ponto crítico do seu sistema, você é muito preciso, né, como a gente colocou ali. Então, essas são as maneiras de você enxergar ali, né, a questão do benefício da qualidade, né, que eu enxergo. Legal. Bacana. Quer complementar de alguma forma aí, Luiz? Eu só queria ressaltar a importância do TDD, né? Que o TDD é uma coisa que a gente talvez não pensa muito em dinheiro na hora que está fazendo, né? Mas até o Henrique Bastos, né, fala bastante disso, né? Que na hora que a gente está codando ali, a gente tem que pensar que aquilo ali é dinheiro, pô.
Então, o que o TDD prega, né? Você vai produzir a quantidade de código exata para atender aquele cenário, né? Então, é uma redução de custo, né? Querendo ou não, você não vai codar nada a mais do que é necessário para atender aquele critério. Né? Só isso que eu queria colocar. Né? Legal. Show de bola. E eu acho que esse é o caminho, né? Mostrar números, né? Diminuição de bugs, você tem que qualidade. focar, não vai mais no sentimento. Então, como, por isso que eu digo, né, essas coisas tudo se encaixam, né, quando ele mostra lá o gráfico do Churrari, né, onde depois você vai no momento onde você já está mais maduro com aquilo, que você encaixa todas essas metodologias que foram criadas ali e usa ela adequada ao seu contexto. E, né, eu trouxe coisas do Don Heineken que o cara não descreveu nada de XP, mas você traz para esse contexto e consegue dizer assim, pô, tá aí, ó, consigo explicar uma coisa com o conceito do Don Heineken. É isso aí. Então, isso é agilidade, é complemento, né? Complemento de valores, práticas. Legal. Acho que a gente tem que finalizar daqui a pouquinho. Eu acho que dá para a gente falar de mais uma aqui, ó. Essa aqui foi até eu que escrevi, tá? Vocês lembram qual foi o primeiro pior problema que escolheram para enfrentar a hora que falou lá do ciclo XP, né? Escolha o pior, ataque ele primeiro, depois o próximo, depois o próximo. Eu acho que depois, vocês acabaram até explicando que é a quebra do monolito. Não sei se foi isso mesmo. E aí dá para emendar com uma pergunta do Fusca, ó, que chegou um pouquinho atrasado. Acho que o pessoal não viu a pergunta dele, mas é muito legal também, ó, que fala da questão da quebra do monolito. Ó, alguma coisa foi descartada? Ou higienização do código, conseguiram evidenciar em números isto de alguma maneira? Mas primeiro, foi essa a questão mesmo? Qual foi a primeira questão para ser tratada? Deixa eu jogar isso aqui para cima. Essas duas aqui. Eu vou falar brevemente, mas com certeza o Anderson consegue explicar melhor. Mas assim, se a gente fosse dar uma resposta genérica, o nosso pior problema foi a negligência com relação às práticas de engenharia, né? Então a gente ficou muito tempo aqui just code and deliver, né? Então a gente codava e entregava, mas assim, a gente estava entrando ali num mar de problema que a gente talvez não quisesse enxergar, né? Ou às vezes realmente a gente não conhecesse mesmo, né? E aí acabamos entrando numa enrascada aí, né? Mas o XP corrigiu rapidamente isso, né? A gente conseguiu voltar no trilho rapidamente, né? Agora, de práticas de engenharia especificamente, né? Eu acho que o pior problema nosso, com certeza, era o teste, né? Sim. Se alguém já tentou fazer teste no monolito, né? Sabe do que a gente está falando. Nossa. Então, assim, o Júlio tá ali dando um sinalzinho. Então, assim, realmente, cara, assim, teste leste, né, do um software, ele é extremamente complicado, né? Como a gente falou, os códigos novos que nasceram com teste junto, eles nascem com um design muito melhor, né? Então, a gente teve que fazer teste leste, teve momentos que, pô, vou ter que deixar o código do jeito que está, porque por questão de tempo, mas é aquela coisa, na próxima oportunidade você tem que envolver um refactoring, certo? Porque o refactoring é a busca, né, da melhor solução e ela que é a mais escalável possível, né? E trazendo a simplicidade para dentro do jogo, né? Então, claro, é óbvio que não é todo o código que a gente pega, a gente sai refatorando. Mas aquele exemplo que eu mostrei lá sei lá, de 72 mil linhas de código para 24 mil, acho que foi esse o número, é um exemplo brutal de que, assim, pô, vamos simplificar essa complexidade acidental aí e deixar só o que é essencial. E aí você basicamente descarta, né, boa parte do que estava ali. Eu não sei se isso já está meio que respondendo
né, a pergunta ali do Wagner, né, do Fusca. Então, teve casos sim que a gente descartou mais de 20 e poucos mil linhas de código, né? E houve uma higienização. Eu lembro que a gente até teve... Eu mandei um relatório e daí depois vieram me procurar assustado, né? Nossa, como assim desapareceu 24 mil linhas de código? Isso é ruim? Eu falei, não, isso é bom. É 24 mil coisas, né, linhas ali que não precisavam estar ali. Né? Então, isso aí teve que enxugar. Enxugar para otimizar. Isso aí. E isso tem que ter o quê? Coragem, né? Então é um valor do XP ali que Também, de mexer ali. Legal. Muito bom. O Júlio levantou a mão. Quer falar, Júlio? Pega a palavra aí. Então, na verdade, eu só queria agradecer o Anderson e o Luiz, porque hoje eu me senti representado nessa... Tá vendo? Tecnicamente, Na verdade, assim... Muita gente. Eu trabalho numa empresa e eu também tive que passar por essa questão também de 10 anos também de monolito aí. E, na verdade, eu falava assim, cara, esse negócio eu não vou conseguir vender corporação para alta gerência. Isso aí, na verdade, que nem o Anderson falou muito bem. Isso daí, na verdade, já tem que estar implícito. Então, eu falava assim, o que eu tenho que fazer para mim já conseguir começar a encaixar isso na cabeça do time, de como eles teriam que desenvolver. E essa mesma jornada que vocês fizeram, cara, eu não ia sair no desespero lá de começar a refatorar tudo. Vamos começar do novo. Eu falo que eu olhava para o sistema, cara, eu olhava aquilo lá como um megazord, entendeu? Um negócio gigantesco, que era pesadão de você andar. E aí hoje eu vejo, depois de toda essa jornada, eu vejo lá os microserviços, tudo separadinho, onde a gente vai encaixando ali como um Lego. Mas só voltando um pouquinho na questão até de colocar como colaboração com o time, cara, eu lembro que a gente tinha um quadro Kanban lá, na verdade, e a gente usava umas cores bem berrantes para bugs, né? Então a gente deixava um rosa, né? Como rosa, eu falava assim, cara, rosa é impactante, então é meio São Paulino lá para nós, a gente pegava e ficava meio assim, né? E aí, toda coisa a gente pegava, olhava para o quadro, o time olhava para aquilo lá e falava assim, nossa, cara, essa semana praticamente eu estou sentindo um bombeiro, ou eu estou me sentindo um papel higiênico, porque, na verdade, você ficava naquele ciclo vicioso. Então, uma das motivações do time, no caso nosso, foi uma dessas métricas, mas a questão visual, né? De a gente falar assim, cara, com que sentimento você está indo embora hoje para sua casa, sabendo que hoje você não fez nenhum requisito, nenhuma inovação, e que, na verdade, a empresa só gastou dinheiro, né? Então, esse foi uma das coisas. Mas, assim, cara, eu acompanhando vocês aí, cara, parecia eu, velho. Falava, pô, meu, é eu. Identificou, né? Que legal, cara. Parabéns, e muita gente também, viu, Júlio? Hoje aqui, o pessoal às vezes não fala, quer mais escutar mesmo, porque é muito enriquecedor mesmo, os depoimentos. Mas depois assistindo o vídeo no YouTube também, com certeza, muita gente vai se identificar e vai comentar e vai procurar no LinkedIn, no evento, não sei. Mas valeu pela contribuição aí, Júlio. Anderson, Luiz, foi muito legal. A gente está com o tempo estourado já. Temos que fazer uma retro rapidinho aqui. Eu tenho uma sugestão. Foram muitas perguntas bacanas e tem outras aqui ainda. Eu vou salvar essas perguntas aqui do Slido e nos próximos eventos, próximos encontros aí, no Agile Beer, por exemplo, a gente tenta, se não tiver perguntas lá, se tiver espaço e tal, a gente tenta voltar nelas. Para o pessoal que perguntou aí, ficou meio decepcionado, acompanhe a gente nos próximos capítulos, né? Manda lá uma mensagem lá no LinkedIn lá, né? Eu vou deixar até aqui o meu contato ali no chat ali, mas pode mandar e tal, a gente tenta responder, enfim, pode ficar tranquilo que a gente responde sim. Legal. Passar ali no chat. Show de bola. Vamos pensar num jeito então. Galera, a gente tem 10 minutinhos para finalizar aqui. Já agradecendo muito o Anderson e o Luiz, foi sensacional. Antes de fazer a retro aqui, lá pelo Slido mesmo, eu vou liberar lá as perguntas.
queria só finalizar um... Deixa eu só liberar aqui. Live Pools. Ó, enquanto a galera vai respondendo lá, eu vou finalizar o vídeo da gravação no YouTube. Só lembrando, então, a galera dos nossos principais contatos, tá? agilecampinas.com, conta um pouco das histórias, todos os eventos que a gente faz. Esse vídeo vai para o nosso canal no YouTube, e lá você pode encontrar outros anteriores, dos meses anteriores. E os principais eventos, né, os que a gente organiza mesmo, além daqueles que a gente divulga aqui na região, podem encontrar na página do Meetup, do Agile Campinas e Região e do Agile Beer Campinas, beleza? Deixa eu só finalizar a gravação aqui, então. Valeu, galera do YouTube. Até uma próxima. Foi. Finalizou a gravação do YouTube. Não sei se vocês estão vendo aí, a primeira enquete é para a gente ter um sentimento de vocês aí, de como é que foi hoje, essas mais de quase 2 horas aqui de interação entre a gente aqui, né? Show, deixa eu present mode. Show super produtivo. Eu vou colocar a minha aqui também, enriquecedor. Vou mandar até mais de uma, hein? A galera tá lá no slide ainda ou já saiu? Para fazer a nossa nuvem de palavras aqui, 7 já responderam, mas não tá aparecendo. Não sei por quê. Bom. O enriquecedor está maior porque várias pessoas colocaram a mesma coisa. Ah, legal. Então é isso mesmo. Motivador. Legal. Eu vou passar para a próxima, que é tipo um NPS. Ah, tá aqui, ó. Aqui tá aparecendo. Vai, super produtivo, enriquecedor. Show, show, show. Top, top, top. Motivador. Muito bom, galera. Você tá compartilhando a tela aí? Ou você só tá vendo? Vocês estão vendo minha tela? Não, não. Não estão vendo mais? Então deixa eu compartilhar de novo, porque a hora que eu parei a gravação caiu. Agora vocês estão vendo? Agora sim. Beleza, vou liberar a próxima aqui. E lá pelo slide vocês vão poder votar de 1 a 10 o quanto recomendaria esse evento. Para entender a satisfação da galera aí. Ainda não liberou aqui, Fábio. Não? Dá o play lá, Fábio. Vê se tá com o play lá. Ah, era o play. Agora sim. Eu vou dar minha votadinha básica aqui também. Ô Anderson, depois eu vi que o próprio Zoom, ele permite a gente fazer algumas enquetes durante a apresentação. Então, aquelas perguntas que eu vi que que a gente ia tentar fazer aqui um pouco antes, dava para ter feito por lá. Com aquele, tem lá, yes, no. Você só precisa criar antes, tá? Não, então, dá para criar antes pelo Zoom, mas tem uns que no meio da discussão. Tem algumas respostas ali já. É só você clicar nela. Por exemplo, yes, no, positivo, sim. negativo. Não, o Zoom ele tem um módulo de fazer pesquisas também, que você precisa criar as perguntas antes para fazer, mas na interação você tem outras coisas além do... Eu mandei umas palmas lá em cima, por exemplo. Isso, palma. Palminha. Olha lá, ó, eu vou colocar um yes agora. Tem aqui ó, o positivinho. Tá vendo? Tá aqui dentro do menu participantes mesmo. Acho que é perto do Raise Hands, né? Enfim, acho que todos conseguem fazer isso aí. Bom, legal, a maioria, né? 9 e 10, todos
maioria 10, legal. Obrigado, pessoal. E aí a última é um texto aberto. Se vocês puderem passar para a gente aí algumas críticas, sugestões, novas ideias, a gente ficaria muito grato. Não sei se vai aparecer aqui agora ou não na tela. O ideal era que não aparecesse. Enquanto a gente vai passando as mensagens finais, vocês podem ir escrevendo. Depois eu vou gravar todas as respostas aqui, beleza? E a gente vai compartilhar também nas mídias. E entre a gente aqui é muito legal saber. Results Writing, legal. Voltando para a apresentação, então, para a gente finalizar agora com próximos eventos, tá? Vamos lá, semana que vem, então, dia 22, a 8ª Conferência Campinas Startups. É o que o Anderson falou, que a trilha 6 vai ser lá no CPQD, justamente na casa deles, né? Então tá aqui o site, vai ser das 9 da manhã até meio-dia, né? As trilhas, e aí na parte da tarde vai pro Teatro Iguatemi, todo mundo se encontra lá. Então a parte da manhã da trilha 6, né? Vai ser no CPQD, que tá aqui, ó. É o que a gente estava falando lá do desenvolvimento, técnica. O Heinz, o Henrique Bastos, o Leandro, aqui do Agile Campinas. Eu também pretendo estar lá. Vai ser bem bacana. Tá aqui, adquire essa trilha. E o Anderson passou o código no chat. Tá? Tá lá novamente no chat o código 50% de desconto. Isso aí. E aí, é bom frisar mesmo que são duas lendas, né? Vai ser um encontro, assim, muito bacana. Encontro único que provavelmente não vai se repetir tão cedo, né? O Renz e o Henrique Bastos vai ser muito rico essa manhã lá no CPQD. Eu vou fazer o máximo para ir. Vai ser muito legal. Depois, na mesma semana, né? Semana que vem ainda, quinta e sexta, Lean Kanban Brasil, lá em São Paulo. Vale a pena falar da nossa colega, a Michele. Estou aqui, ó, Lean Kanban Brasil, programação. O tema vai ser Repensando a Agilidade. Ó. O primeiro dia é de palestras e o segundo dia é workshops. Tá? Aí a Michele vai estar lá às 10h30 da manhã, no dia das palestras, em uma das trilhas lá. Acho que não é por trilha, né? É por sala. Por sala. Estarei lá. Legal. Vocês estavam ano passado também, né? Tava. Show de bola. Muito bom. Próximo evento para a gente falar aqui, DevOps Days Campinas, Centro de Convenções da Unicamp. Esse aqui eu não tenho muitas informações, mas é um evento global. Vai ser ali no... Enfim. Se alguém quiser falar aí, tiver mais informações, tem um custo aqui. Quem quiser é só entrar aqui no site do Simpla também, DevOps Days, edição Campinas. Acho que vai estar ocorrendo simultaneamente em várias cidades do mundo. Aí tem o nosso querido e singelo Linkoff Campinas, que vai ser lá no nosso reduto, Castelo Creative Space. Tem aqui também a página, ó, lá dentro do nosso grupo Agile Campinas e Região. Tem o próximo evento presencial, sábado, dia 26, das 9h30 da manhã até o meio-dia. Todos bem-vindos lá com a gente, para a gente bater um papo presencialmente. Ô, Fábio, só lembrando que a gente continua a receber as doações, né, de brinquedos, né, para o final do ano. Verdade. Então, se puder contribuir aí, a gente vai arrecadar nesse de outubro e depois no da IBM, né, que vai rolar em novembro, né, para a gente fazer depois a entrega em dezembro aí para as crianças. Show de bola, bem lembrado, Julião. Aqui, ó, brinquedo para o Natal. A gente vai entregar para uma instituição lá em dezembro. Legal, próximo evento, workshop de RH Ágil. Olha aí que legal, ó. Agilidade além da TI. Uma empresa chamada Share, aqui de Campinas. Share RH ou Share Human Center. Eu não conheço exatamente, mas nesse sábado, que vai ser no mesmo dia, infelizmente, do Linkoff, acabou conflitando aí. O Leandro vai estar lá com uma outra especialista, acho que mais na área de RH mesmo.
e vai ser bem bacana. Eu estou indeciso agora, mas acho que eu vou ter que ir pro RH, hein, Leandro? Vai dar para ir lá. Eu vou pro Linkoff. Aí, lá na última semana, a Agile Beer Campinas, que esse mês vai ser no Teatro IMA Cultural, muito legal também, né, Alisson? Você quer falar aí com mais propriedade sobre a Agile Brasil, o Agile Beer desse mês? Aqui tá falando, ó. Isso, eu criei o evento já do Agile Beer desse mês, porém as inscrições só abrem faltando uma semana. Então, na próxima terça, às 7 da noite, abrem as inscrições. Ok? Show de Tem o bola. Anderson conosco com outro tema, né, lá no Agile Beer. Esse é o 15º que a gente faz aqui em Campinas e o penúltimo desse ano. A gente deve ter em novembro, aí dezembro e janeiro a gente para recesso. Então, Caraca. como o espaço da IMA Cultural é maior, a gente vai abrir mais vagas dessa vez, é para todo mundo ir mesmo. A gente tem um teatro de 350 lugares lá. A nossa ideia não é colocar 350 pessoas, porque não dá para alimentar todo esse povo. Mas vai sobrar umas vaguinhas aí. Quem está querendo ir não está conseguindo vaga, dessa vez deve dar. Verdade. E aí o Anderson, ó, engatando aí uma maratona de palestras, hein? O cara é expert já, ó. Está em evidência, está em evidência. Tá, hype. Show. Último evento para ser comentado, galera. Lá no último dia do mês, para fechar com chave de chocolate. Que história é essa aqui, Júlio? Conta pra gente aí, ó. Tem o site aqui, né, de cadastro. Então, dia 31, né, que é dia de Halloween, né, teremos aí o workshop de DevOps, né, Chocolate Lego com o Heinz, que vai estar no Campinas Tech também. Infelizmente, esse daí de Piracicaba já está com as inscrições esgotadas, mas em breve aí teremos um em Campinas, então não fiquem tristes, né? Quem é de Campinas, que logo Legal. Vai rodar um aqui. Valeu a divulgação, então, e ficamos aí, então, no aguardo dessa oportunidade aí. Legal? Acho que é isso, então, galera. Tá aqui, ó, a imagem do Henrique Bastos lá, sensacional, vai ser o encontro dele com o Renz lá, vai valer a pena estarmos lá no CPQD, dia 22, às 9 da manhã, beleza? Na parte da manhã. E na parte da tarde continua o evento lá no Teatro Iguatemi, que aí junta todas as trilhas. Conforme falamos, já também estamos em todas as mídias, acompanhem a gente, quem quiser ajudar, vem junto, dá lá os likes, compartilhem com as suas redes e a gente agradece. Críticas, novas ideias. A versão do Fábio YouTuber agora, se inscreva, deixe o seu like. Né? Deixe seu like, clique no sininho. Agora não está mais sendo gravado, tranquilo. Galera, obrigado pela presença de todo mundo que ficou até o final aí. Você não parou. Bom. Anderson e Luiz, mais uma vez, muito obrigado. Parabéns por toda a experiência que vocês vêm passando aí, a jornada. E muito obrigado pela disponibilidade de juntar tudo isso e compartilhar com a gente. Beleza? Beleza. Obrigado aí pelo convite, viu? E assim, tamo junto, né? Ainda tá gravando ainda? Eu não sei, eu tentei parar aqui Se agora. estiver gravando, né? Se estiver gravando, eu vou... Hã? Tá gravando no Zoom ainda, assim. Não, se estiver gravando, eu vou deixar registrado um abraço e um beijo pro meu filho. E para minha esposa que está lá me esperando agora, mas em nome do trabalho aí, de ajudar a comunidade, eu vim com vocês. Verdade. Deixar um abraço para eles dois. Verdade, um tempo riquíssimo que você doou pra gente aí. Um tempo nobríssimo. Muito legal. Obrigado, eu te agradeço, viu? Obrigado pelo convite. Eu igualmente agradeço, né? E tô tomando gosto pela coisa de me expor, né? Então, se quiserem me chamar de novo, eu aceito. Legal, chamaremos. Sempre tem oportunidade, sim.
Aparece Valeu. com a gente aí nos próximos eventos, viu, Luiz? Valeu, obrigado. Será um enorme prazer recebê-lo. Beleza, galera. Então agora acho que é isso. Uma boa noite para todos. Bom descanso e a gente se vê por aí, certo? Até mais, pessoal. Boa noite. Até. Falou. Falou, pessoal. Boa noite. Valeu, obrigado.